Uma boa tarde a todas, todos e todas. Eu sou Anton Zacharkov, professor do Instituto Mamalaga. É um grande prazer e uma grande honra sobretudo estar entre pessoas tão iluminadas. É uma alegria receber você do espaço A Casa Brasileira, ponto de cultura do Instituto em São Sebastião, para uma plateia do programa Mulheres do Azul. A Casa Brasileira estreia hoje o podcast Mulheres do Azul, apresentada pela jornalista Priscila Siqueira. Será uma troca de experiências sobre cultura e conservação dos territórios nacionais do litoral de São Paulo, na visão das mulheres. As gravações com 1 hora de duração vão acontecer todas as quartas, a partir das 16 horas, aqui na Casa Brasileira, aberta ao público. A ideia é trazer o protagonismo feminino e mostrar como atuam as mulheres de diferentes comunidades do litoral para preservar a cultura e os territórios caiçaras, quilombolas e indígenas da região e ajudar a conservar áreas marinhas dos ecossistemas da Mata Atlântica. As atividades culturais na Casa Brasileira de São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo, são realizadas com recursos do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, PNAD, do Ministério da Cultura, Governo Federal. Após a gravação, nós teremos, o público poderá conversar com os participantes. Passo agora a fala à senhora Priscila Siqueira, apresentadora do programa Mulheres do Azul. Muito obrigado pelo encontro. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E falar de Neide Palumbo é falar de uma mulher cujo trabalho resgata a vida, a cultura, a maneira de pensar do caiçara. Eu comparo o trabalho de Neide Palumbo à da antropóloga, a primeira antropóloga brasileira que nós tivemos, Gioconda Mussolini, que recolheu os pasquins de Ilhabela e que hoje estão guardados na Universidade de São Paulo. Esse projeto, Mulheres do Azul, Mulheres do Mar, Mulheres da Praia, teve como inspiração um livro que foi lançado ano passado, de minha autoria, Mulheres, Sua Vida e Sua Força, que tenta resgatar a maneira de pensar de nossas mulheres. Histórias com H minúsculo, não aquela história de H maiúsculo dos homens, do presidente, do pastor, do papa, aquele do general. Não, as pequenas histórias das mulheres que estão cotidianamente na vida de todo mundo, que fazem a vida da família e da comunidade uma muito melhor, com a sua generosidade, com o seu cuidado, com a sua maternagem. Esse trabalho, Mulheres do Azul, é muito importante no resgate da cultura brasileira, no resgate da cultura caiçara. Porque se a cultura caiçara desaparecer, se a cultura caiçara, por conta de uma porção de coisas de invasão imobiliária, da ganância do lucro, essa cultura desaparecer, é um pouco da cultura brasileira que morre. E isso nós não podemos deixar. Neide Palumbo, como é que você está? E conte um pouquinho da sua vida para nós. E ela vai fazer uma introdução com uma canção para dar assim, aquela alegria no coração da gente, uma inspirada. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente
feito um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter onde encostar. São casais simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não ter onde encostar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Em 1942, quando eu nasci uma criança muito fraquinha, amarelinha, mas mesmo assim meu pai ficou muito feliz. E aí eu fui crescendo, assim, eu era assim, sabida, sabe? Mas era aquele cuí de gente que subia na mesa do bar e fazia discurso. Papai era dono do bar esporte aqui na Rua da Praia. Eu imagino, na minha ingenuidade, que eu era tão pequenininha, eu achava que chamava bar esporte, porque nunca fechava. Porque a mamãe fazia para o papai umas túnicas chamadas Jean Sablon, era a última moda na França, que era com a gola aberta, na substituição para a camisa social. Então, o papai adorava aquelas... A mamãe mesmo que fazia, sabe? Era aquelas blusas bonitas, tinha 4 bolsos. E como não fechava a gola, achava que o bar esporte chamava esporte porque era igual a gola esporte da camisa. Imagina a ingenuidade. Aí eu fazia discurso em cima da mesa do bar. Viva o Partido Comunista Brasileiro! Viva Luiz Carlos Prestes! Aí o pessoal que estava no bar, Zeca, que perigo essa menina fazendo esses discursos, tu vai ser preso. Aí o papai dizia, imagina quem que vai prender por causa de uma criança de 2 anos, 3 anos fazendo esse discurso. Ela não sabe nem o que está falando. Bom, eu fui crescendo assim e fiz o primário. Antes de eu fazer o primeiro ano, papai me botou numa escola particular da dona Laura Mota, que era uma professora que tinha aqui, irmã da dona Tetê, para eu entrar na escola já sabendo ler e escrever. Tinha que ser a mais sabida da escola. O dia que eu entrei na escola foi para fazer a prova para o 2º ano. Aí tinha um menino do meu lado, coitadinho Ditinho, a dona Maria da Penha, que era uma professora brava que tinha aqui, eu morria de medo dela. Chegou, Ditinho, pode sair da sala, diga para tua mãe que tu passou para a sessão C. Eu falei, putz, eu vou ser a próxima. Mas que nada, passei para o 2º ano. Aí fiz aquele primário, aquela coisa muito, muito assim, porque eu gostava de sair, de passear, de andar pela casa dos outros. A mamãe dizia, essa menina andeja, fica só na casa dos outros, não aprende nada, vai mal na escola. Aí titia tinha um sobrinho muito sabido, que era o Carlos Alberto, que agora é médico, né? Ela chegava para a mamãe, que nota que Neide tirou na prova? A mãe falou, sei lá, essa menina vagabunda deve ter tirado 50, 40, as notas que ela sempre tira. Aí o Carlos Alberto tirou 100. Aí a titia saía, a mamãe falava, a hora que a Maria chegar aqui de novo, eu ia contar de Carlos Alberto, tu vai apanhar uma coça bem dada e eu vou expulsar ela daqui. Carlos Alberto nem é filho dela, vem aqui fazer elogio para Carlos Alberto, mas você me faz vergonha, porque não estuda, vagabunda.
E eu nem ligava, né? Gostava mesmo de andar na rua. E a mamãe me botou na aula de bordado, tá? Para eu aprender bordado e ficar quietinha, né? A primeira aula de bordado que eu fiz, já fiz um bordado lindo, tudo grudado na saia. Quando eu levantei para mostrar para a professora, o bordado grudado na saia. E daí, mãe, eu fui aprendendo. Eu tinha um monte de professora particular. Dona Rosa Dória era minha professora, me ensinava a fazer mapa. Dona Bitoca era minha professora. Aí eu tinha aula com o Armandinho Pinga-Fogo, que era o filho do prefeito. Armandinho Pinga-Fogo, ele era tão sabido que a primeira vez que ele pegou uma bicicleta, ele saiu andando. Para mim, aquilo foi a maior admiração. Aí o que a gente fazia? Eu saía da casa da Dona Bitoca, que era do lado da igreja, e cada um de nós ficava numa esquina. Ele ficava na esquina da Câmara e eu ficava na esquina do Sobrado. Para a gente apostar corrida, quem chegava primeiro, desembocando lá na outra rua. Era aquela competição de nós dois. Então, era tudo levava na brincadeira, né? Não aprendia coisa nenhuma. Aí veio o ginásio em Caraguatatuba. Com 10 anos, né? Eu estava aquela menina magrelinha, fraquinha, eu tinha bronquite. Fui para o ginásio em Caraguatatuba, mas vomitava no ônibus. Então, o ônibus 49 cabia 30 pessoas, ia 40, 50. Todo mundo em pé, de qualquer jeito, com o ônibus velho, quebrava no caminho. O motorista, seu Natalino, parava para os meninos pegar coco no mato. Tudo era avacalhado. Aí um dia eu vomitei na meia de Baby, que era a filha da dona Cecília, coitada da Baby, chegou lá na escola com a meia cheia de macarrão. Muito brava comigo. Aí, quando eu entrava no ônibus, depois que todo mundo sabia que eu vomitava, me botavam logo numa janela. E tinha uma janela que não tinha vidro. Imagina que ônibus, hein? A janela não tinha vidro. Aí eu ficava naquela janela, porque se eu vomitasse, vomitava do lado de fora. Mas repetia de ano, né? Fraquinha daquele jeito. Tinha um professor de latim, coitado, ele era tão biruta, que a primeira aula que nós fomos, ele já começou. Naute, nautaro, nauto, não sei o que lá, rosa, rosa. E ninguém sabia o que era isso. Aí no dia seguinte era para a gente levar, pronta a lição, fale aí a primeira declinação. E eu, que primeira declinação? Nunca ouvi falar isso. 10 cópias em casa. Amanhã você traz. Aí lá ia eu fazer 10 cópias. Fale a primeira declinação aí. No dia seguinte, não sabia também. 100 cópias. Ele matava a gente. Dona Lola e o doutor Carlos ficaram indignados. Fizeram isso com o Carlos Roberto. Bom, repeti esse ano, aí abriu o ginásio aqui em São Sebastião. Aí foi uma maravilha, né? Funcionava onde é a prefeitura agora. Né? Aí fiz o ginásio ali, depois que terminei o ginásio, fui estudar em Taubaté para ser professora. Fiquei 3 anos estudando em Taubaté. Foi a única vez que eu saí de São Sebastião. 3 anos estudando para o normal. Voltei com 18 anos, já formada. Com 19 anos já comecei a dar aula. Comecei no Paúba, depois em Maresias e eu gostava de trabalhar em escola isolada, porque era o meu ambiente, né? Meus alunos não tinham sapato, mas tinham o amor da professora, porque a gente se dava tão bem, era uma coisa tão gostosa. Por exemplo, em Maresias eu tive um aluninho, coitadinho, ele não conseguia aprender a ler. E aquilo martelava a minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou incompetente, como é que eu não consigo ensinar esse menino a ler? Aí fiz uns cartazes. Ele vai aprender. Num eu escrevi pá, no outro eu escrevi tá. Então, olha aqui, meu filho, leia esse pedaço. É pá. Pá, fale comigo. Pá. Ele, pá. Esse aqui é tá. Agora nós vamos ler os dois juntos. Primeiro um, depois o outro. Olha aqui, o que está formado? Ele abre um sorriso até aqui. Macaco. Eu disse, tudo é bicho, meu filho. Que coisa maravilhosa. Vamos cantar. Vamos cantar. Aí a gente cantava, dançava. E eu queria que eles fossem felizes. Porque a criança que está feliz, ela aprende, né? Se não aprende, porque, sei lá, Deus não quer. Porque eu fazia o possível e o impossível. Depois, um dia eu peguei um bicho de pé, não sabia o que era bicho de pé. Passei a noite com a lamparina ligada, coçando o pé, aquela tortura, aquele pé. Aí, de manhã cedinho, fui para a escola. Quando eu voltei, a dona Ermelinda, que eu morava na casa dela, o que está acontecendo que tu não passasse a noite aí com a lamparina ligada? Eu disse assim, uma coceira no meu pé que eu não aguento. Ela disse, isso aí é bicho de pé, vamos tirar. Aí ela pegou numa agulha, mas não podia estourar a bolsinha do bicho, porque o bichinho de pé, ele era do tamanho de uma pulga. Mas ele vai formando dentro da carne da gente uma bolsinha. Essa bolsinha são as ovinhas dele, os bichinhos, né? Que ele
faz ali dentro da pele. Aí tem que tirar com cuidado, com a agulha, assim, bem em volta, para não estourar a bolsinha. Bom, foi a experiência do bicho de pé. Depois fiquei com as pernas todas enferidadas por causa dos borrachudos. Meu Deus do céu, e não tinha remédio. Aí escrevi um bilhete para papai. Papai, me manda mercúrio cromo e água oxigenada que eu estou com as pernas cheias de ferida. Aí ele me mandou. Mas eu morava lá com um prazer tão grande. Maresias. Era assim, um ano eu ia para Maresias, outro ano eu ia para o Paúba. Outro ano eu ia para Maresias, outro ano eu ia para o Paúba, eu variava assim. E no Paúba eu convivi com a avó desse menino, que para mim foi era minha tutora, vamos dizer assim. Os filhos dela pescavam, ela já corria lá em casa na escola com uma postinha de peixe para eu almoçar. Né? E aí a gente conversava a tarde inteira. Eu cortava pano para ela fazer vestido, ela fazia o vestido tudo costuradinho na mão, com agulha e linha, sabe? E ali conversando, sabendo das coisas. E era muito gostoso. Gente, eu vivi experiências lindas, maravilhosas, trabalhando com essas crianças de escola isolada. E o doutor Álvaro, uma vez, foi lá, né, porque ele levava lombrigueiro e ferro para as crianças, que não tinha privada, né, todo mundo fazia cocô no mato, e aí ficava tudo contaminado de verme. Quando ele chegou na escola para distribuir os lombrigueiros e os fortificantes, os ferros, ele olhou na professora, que era eu. Está muito amarela luz, que a professora está precisando mais que as crianças. Vai lá na cidade e fala com o seu Nofrinho. Seu Nofrinho faz os exames de fezes para você ver se você tem verme. Cheguei no seu Nofrinho, fui fazer o exame, eu tinha 5 tipos. Nossa. Era um jardim zoológico. Jesus amado. Bom, tomei os remédios, né? Fiquei boa. Teve um remédio que eu tomei e até desmaiei, que o remédio era muito forte. Eu era um bicho muito perverso. Aí, eu continuei nessa vidinha até quase 59, 60. Aí vim para a cidade, trabalhar no Henrique Botelho. Trabalhei no Henrique Botelho muitos e muitos anos. Depois me casei, tive meus 5 filhos, né? E depois de um tempo, depois de 25 anos de trabalho, me aposentei. Essa é a minha vida de caiçara, professora. Ô, Neide, conta para nós uma coisa. Esses contos, esses calos. Então, menina, isso daí foi por conta dessas conversas que eu tinha, né? Com a dona Passinha, com a avó dele, e com as velhinhas lá de Maresias que eu conversava. E elas sentavam assim. Engraçado que elas tinham um jeito de sentar na praia, de cócoras, sabe? Era um negócio tão interessante, com o pitinho de barro, tá? Pitando e conversando, sentadinha de cócoras. E aí ali a gente ficava horas. Elas contando coisas, e foi aí que eu aprendi o sotaque, né? Porque aqui na cidade não havia esse sotaque. O sotaque caiçara era só nas escolas isoladas, nas praias isoladas, nas comunidades isoladas. Então, conte um caso agora para nós. Qual você quer? Qual que você quiser. Qual tu quer? Eu passei a noite contemplando a lua. Eu vou contar, então, o de órgão. Eu, quando tinha 17 anos, minha mãe me chamou e me falou: tu teria que se casar, Olália, que mulher que não se casa fica aí pela casa dos outros, limbando no pontapé da canela de criança mal criada. Tu tem que ter um marido. Eu disse: ai, mamãe, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero me casar. Não, eu já arranjei um marido para vós. O Benedito trabalha na mesa de renda, não é pescador. Mulher de pescador só come quando o mar tá bom, quando o mar tá bravo, só come peixe seco. Eu disse assim: então tá bom, mamãe, a senhora já resolveu, né? Tá resolvido. Papai foi em Santo, comprou 30 metros de murim Ave Maria para fazer um enxovar. E 5 cortes de seda para fazer vestido. E um sapato de 2 cores que usava naquele tempo, era branco e marrom. Tudo para me preparar para o casamento. Aí me casei, no começo o Benedito até era bonzinho, ele só tinha um defeito. Quando chegava meio-dia, que ele vinha da repartição, ele parava na benda, bebia a pinga e ia almoçar. Aí já estava trelente, né? Não achava comida ruim. E eu, que tinha ganhado de papai uma máquina de costura cinge de pé, Faz isso. que naquele tempo pouca gente tinha, comecei a costurar para fora, ganhar dinheiro. Aí eu tinha um porquinho no meu pichichê
Quando as pessoas pagavam o vestido, né, eu guardava naquele porquinho, ia guardando. Quando chegava no fim do mês, eu levava para ir ali na Caixa Econômica, ele punha na caderneta de capa azul. Eu disse, eu vou comprar minha casa própria, eu compro. E Benedito sempre naquela forga, né? Aí um dia ele me disse, ô Lália, eu vou lá na ilha, vou trazer uma prima minha que ficou sem pai nem mãe, está desbalida lá, e vou trazer ela para ajudar a Bois. O que tu acha? Eu disse, traga, Benedito, porque assim ela faz o serviço da casa, né? Eu costuro mais. Eu disse, então, tu logo vai comprar a tua casa própria. Eu disse, então traga. Ele trouxe essa moça. Ela chamava Orga. Aí eu ensinei a ela, né, o serviço da casa, tudo, ela ficou muito esperta. Quando chegava de noite, Benedito ia para a calçada, com a biola dele, e começava. Passei a noite contemplando a lua, com o pensamento na imagem sua. Quem tem amor não dorme sossegado, ai, ai, ai. Meu Deus, estou apaixonado. Olha que besteira. Aí eu disse, Benedito, vire para dentro de casa. O que é isso? Já está até incomodado a vizinhança com essa besteira? Entrava dentro de casa? Orga, basta bem. Já amanhã a gente tem que levantar cedo. Eu tenho que costurar cedinho. Vire para dentro. Olha, fui indo. Um dia eu me levantei cedinho para costurar. Cheguei na cozinha, o fogo apagado. Eu disse, arrelá, que dele Orga. Fui no quarto dela, cadê? Desapareceu. Fugiu com o Benedito de madrugada. Levaram os meus vestidos de seda todo, levaram o meu sapato de sarto harto que eu guardava dentro da caixa só para ir com o Benedito na procissão de São Sebastião, de braço dado. Levou os... E o meu porquinho esvaziou. Levou tudo que tinha. Que levasse Benedito, que levasse o porquinho, mas o meu sapato eu fiquei indignada. Aquele sapato era de estimação. Levou mais de 10 anos, eu sem saber notícia, nem dela nem dele. Aí um dia recebi uma carta. Estou arrependido, ele dizia. Arrependeu-se. Quero voltar para casa. Aí eu fiquei pensando, bota, não bota. Disse a ele que botasse. Ele veio. Olha, eu trouxe um rádio desse tamanho, para a gente escutar a novela da Rádio Nacional. Naquele tempo era o Direito de Nascer. De noite a gente ficava juntinho ali assistindo o Direito de Nascer, escutando a novela. E aí ele não tocou uma viola. Mas ele botou tão modificado que eu rezo de noite para ela. Porque ela modificou a ele. Ele veio outro homem. Lava, passa, cozinha, faz compra, faz tudo dentro de casa e está sempre bem-humorado. Só de vez em quando dá uma tristeza nele, eu sei que está com saudade dela. Foi o amor da vida dele. Mas ele botou com um defeitozinho, coisa pouca. Uma tatuagem aqui no braço, um coração, escrito Orga com H. Isso é terrível, né? Mas o perdão é tudo, né, minha É tudo. Eu gostaria também de dizer que nós estamos aqui com a Yara Lopes, que é uma cantora maravilhosa, e com o Luiz Carlos, que acompanha com o violão, e que eles estão dando assim um tchan para a nossa entrevista. Que sempre que a gente precisa tem uma música para nos alegrar. Sim. Obrigada. Então cante aí. Então, para completar essa história, vamos cantar o... O meu único fracasso está na tatuagem do meu braço. O meu único fracasso está na tatuagem do meu braço. É feliz quem não viveu aflito e hoje vive a vida sossegado. Quanta gente tem um corpo tão bonito, mas tem a alma toda tatuada. Tem a alma toda tatuada. Eu quero cantar Boninha. Ok, Neida, me conte agora o que você está fazendo hoje. Olha, hoje eu estou aproveitando a minha velhice. Amo estar no meio de vocês. Eu estou sempre com uma dorzinha, né, no joelho, nas costas, na coluna, aquela coisa de velho. Mas chamou para fazer alguma coisa, na hora eu saro, jogo a bengala longe e
esqueço das dores e vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí eu saio para passear, para conversar com os amigos, para comer um peixinho quando me chamam, sabeis? Então, a minha vida hoje em dia é uma coisa muito gostosa. Primeiro que eu tenho uma família maravilhosa, que me acolhe, né? Uma família amorosa, e que a gente se dá muito bem. E amigos, que são vocês, que é uma coisa louca. Eu acho que tem gente que não vive isso. Não tem amigos, não tem essa vivência que a gente tem, né? Esse prazer de estar conversando, de estar junto. Isso é muito gostoso, gente. E aí, quando eu estou na minha casa, eu estou sempre com a minha mão ocupada, né? Aí eu bordo, eu faço sacola, eu faço boneca, eu faço roupinha de boneca, eu faço travesseirinho, eu faço um monte de coisa, sacolinha. Aí eu faço, agora estou fazendo um anjinho. Então, a minha vida é uma vida super movimentada. É uma vida gostosa, é uma vida alegre, porque eu acho que viver é alegria. Se você não tem alegria, não adianta você viver. Né? Vamos viver com alegria, gente. Isso que é bom. Ótimo. Você não quer mostrar um pouquinho o que você faz? Depois eu mostro. É? Tem certeza? Depois eu mostro. Então tá bom. E Neide, me conta uma coisa, para a sua maneira de pensar, o que você acha do resgate da cultura caiçara? Que você trabalha tanto com os causos, com a maneira de falar. Hoje você é uma pessoa conhecida não só aqui no Litoral Norte, mas eu digo até que em nível nacional, como uma grande contadora, né? Uma contadora de histórias, que eu volto a dizer para você, você tem que escrever, porque para ficar registrado, né? Como é que você vê esse teu trabalho de contar a vida, a maneira de pensar, a maneira de ser dessa comunidade tradicional que é a comunidade caiçara? Olha, eu vejo sempre assim com muito alegria e humor, porque eu acho que a minha missão é levar alegria para as pessoas. Então, através dessas histórias que eu conto, eu sempre estou levando alguma coisa boa. E, ao mesmo tempo, eu estou contando a história do cotidiano do caiçara. Como ele vivia, como ele pescava, do que ele vivia, o que ele fazia para se manter, né? As roças que eles tinham, a canoa, cada um tinha a sua canoa, né? Para sair pescando. E naquele tempo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Que delícia que era o peixe. Meu Deus do céu, que delícia que era o peixe. Hoje em dia não está gostoso como antigamente. Eu não sei se é minha boca, mas eu acho que não é. Não é. Era muito gostoso, era muito bom, era muito satisfatório. Não sei se também porque era fresquinho, né? Era na hora, o pescador pescava, a gente já, né? Já comia aquele peixe fresco. Aqui na praia, o pessoal da ilha, quando era tempo de chalerete, eles vinham com a canoa abarrotada. Aí batiam com o remo na canoa, pá, 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 pá. E todo mundo morava aqui nesse centrinho, né? Todo mundo ia para a praia comprar peixe. Aí tem uma história que um homem rico não queria pagar o preço do peixe e perguntou, quanto é o peixe? O pescador disse, 3 chaleretes por 10. Ele falou, nossa, que tão caro. Se querer, querer. Se não querer, levar. O dinheiro é vosso, o peixe é meu. E era assim. Então, tinha muita fartura, sabe? Então, eu conto essas coisas com amor, com alegria, me lembrando das coisas que eu passei, que eu vivi. Porque como eu morava aqui, nesse centro, meu pai tinha cinema, tinha bar, tinha sorveteria, tinha aluguel de bicicleta, tinha ringue de patinação. Então, papai era assim, muito ativo, ele gostava dessas coisas. E quando tinha um navio de guerra que passava aqui, um tal de Bracuí, gente, aquilo era uma desgraça. Os marinheiros desciam do navio, quebravam a cidade inteira, entravam na delegacia, batiam do soldado, no delegado, e ficavam por isso mesmo, sabe? Aí, quando a gente via o Bracuí apontando lá, opa, fecha o bar. O papai fechava e ia embora para casa. O dia que o papai estava em casa, sem fazer nada, era para todo mundo deitar numa cama só e ficar ali escutando as histórias que ele contava. Era uma delícia. Papai era uma pessoa que gostava de contar história. Eu acho que por isso que eu herdei um pouco, né, dessa coisa de contar história. E para mim, é tão prazeroso, é tão gostoso conversar com as pessoas sobre isso. E as histórias não acabam, porque tem muita história, né? Tem muita coisa, tem muita vivência. Tem muita coisa que eu passei, porque, como a mamãe dizia, eu era uma menina rueira.
e vivia na casa dos outros e sabia da vida de todo mundo, né? Minhas irmãs, coitadas, não sabiam de nada. Às vezes, eu comentava alguma coisa com elas e dizia, você inventa. Quem inventa, menina? Eu não invento nada, eu estou falando porque eu escutei. Papai era vereador. Uma vez ele fez um projeto pedindo para que se conservasse o centro histórico. Os vereadores não quiseram. Fizeram essa porcaria que está hoje. Mas papai era uma pessoa de visão, sabe? Então ele também passou isso para mim. A mamãe era brava, ela brigava comigo, me batia e tudo, por causa das coisas que eu fazia, né? Mas papai era uma pessoa muito sábia, apesar de não ter estudo. Ele não tinha estudo, mas lia muito, sabe? E conversava muito, a gente escutava muito, lia o jornal, o Estado de São Paulo, todo dia chegava em casa, né? Vinha pelo ônibus, sabe? E a gente foi criada nessa vida cultural, né? E valorizando a nossa vida aqui e a vida caiçara, que a gente participava de tudo. Você ia muito na casa do Severino? Nossa revista, Senhora! Né? Eu ia na casa do seu Severino todo dia. Porque lá é que tinha revista boa, lá tinha livro, lá tinha um monte de brinquedo, eles eram ricos, né? Ele era dono do cartório e a gente era pobre. Aí uma vez eu levei a Maria Raquel, ela que foi atrás de mim. Eu fui pegar marisco, porque aqui tinha muito marisco. Quando a maré estava vazia, a gente saía para mariscar. A lua estava cheia, já sabia que a maré estava vazia. Já pegava na lata e já corria para a praia. E essa menina era rica. Aí ela andava de vestido de tafetá, sapatinho de verniz, meinha de seda, laço na cabeça, combinando com o vestido, chiquérrima. E 4 horas da tarde ela tomava banho de banheira, se vestia assim, como se fosse numa festa. E apareceu lá em casa a hora que eu ia saindo para mariscar. Aí eu falei, você não vai porque você vai se sujar. Ela disse, não, eu só vou ficar olhando. E eu acreditei, né? Eu me enterrei na lama lá, mariscando, ajoelhando. Quando eu enchi a lata, era uma lata de banho assim, cheia de marisco, que eu olhei para ela, a menina estava de barro, o corpo inteiro, aquele vestido estava enlameado. Aí ela falou, me leva na minha casa. Eu disse, não, não me leva, por favor. E eu, boba, levei. Quando eu cheguei lá, a dona Maria quase me acabou. Quase você mata a minha filha afogada, olha o estado que ela está. Eu saí de lá escafedida, né? Embora para casa. Falei, nunca mais eu volto aqui, né? Porque ela me xingou. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, tanto livro bom para eu ler lá, tanta revista, tanta coisa, eu não posso ir lá. Aí ela estava no portão, que era ali do lado do Bar Esporte, o portão da casa dela dava ali, né? Eu ia passando, falei, dona Maria, vou passar longe. Aí ela me chamou, Neide, venha cá. Falei, ai, dona Maria, que foi? Por que você não vem mais na minha casa? Eu disse, dona Maria, eu não tenho tempo. No dia seguinte, bem cedinho, eu estava lá. Lendo revista. Então, Yara, agora canta mais uma música para nós, tá? Vamos cantar. Se lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos luares, dos sertões. A roupa no varal, feriado nacional e as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda modinha falava de amor, pois nunca mais cantei a maninha depois que ele chegou. Se lembra da jaqueira, a fruta no capim, dos sonhos que você contou pra mim, os passos no porão, lembra da assombração e das almas com perfume de jasmim. Se lembra do jardim, ó maninha, coberto de flor, pois hoje só dá erva daninha no chão que ele pisou.
se lembra do futuro que a gente combinou. Eu era tão criança e ainda sou, querendo acreditar que o dia vai raiar só porque uma cantiga anunciou. Mas não demore assim tão sozinha a me torturar, que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Que lindo. Que delícia, né? Ô, Neide, eu vou pedir agora para você contar a história da lata de maconha, Ixi. que foi um caos muito Mentira. interessante que aconteceu aqui no litoral, né? Quando um navio desovou latas de maconha, provavelmente estava vindo a polícia naval, e foram parar no litoral aqui de São Sebastião e de Ilhabela. E muito caiçara achou que era um chá para resolver problema de dor. Então, por favor, conta esse caos, que é um pasquim muito bonito. Benedito, meu marido, ele gostava muito de pescar, né? Todo mundo pescava lá no meu lugar. Aí esse dia ele saiu para pescar e era de madrugadazinha. Encontrou uma lata no mar. Aí uma lata grande, bonita, era isso tudo. Aí ele largou a canoa na praia, veio vindo para a benda, chegou lá. Grabié, bê só o que eu achei no mar. Grabié. Ih, isso daí ia descer. Vamos abrir para ver. A descer aquele tal de matelion, que chamam, ou senão aquele chimarrão, deve descer. Aí ele falou, ai, mas a Bobó tá com difluxo, tô tão grande, coitadinha, tá jogadinha lá na cama. Eu vou levar esse chá para ela, deve ser bom, de noite, né, dou para ela. Me dê aí um envelope de melhorar, que eu vou dar para a Bobó com chá. Quando chegou depois da janta, ele fez uma chaleira bem grande, tinha uns 3 litros de aquela chaleira. Botou uma quantidade grande daquele chá. Olha, saiu um cheiro tão bom, tão bom, tão bom. Tinha 8 crianças na mesa. Ele botou 8 canecas de chá, botou uma caneca para a Bobó, uma caneca para a titia, uma caneca para cada um. Quando a Bobó bebeu aquele chá, ela disse, mas que chá tão maravilhoso, que delicioso, me dê mais uma caneca. Aí ele falou, Bobó, a senhora vai mijar na cama, já bebeu uma caneca, chega. Não, me dê mais uma caneca, que eu quero beber mais uma caneca desse chá. Bebeu. Daqui a pouco, minha filha, deu um calor tão grande, tão grande, tão grande em Bobó, ela arrancou o vestido, arrancou a combinação, subiu em cima da mesa da cozinha. Olha a força que deu nela. Começou a gritar, ai, que eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar. Pulou da mesa embaixo, abriu a meia porta da cozinha, saiu terreiro abaixo, as crianças tudo correndo atrás dela, mais de 50 cachorros correndo atrás de Bobó. Aí, quando passaram na frente da benda, ela gritou, eu vou me jogar na cachoeira, eu me jogo. Aí uma pessoa que estava lá na benda correu, e aquela família ficaram tudo louco. Aí enrolaram a Bobó no cobertor, levaram ela para casa, levou 3 dias na cama, sem tino, sem saber quem ela era. Quando acordou, coitada, não se lembrava de nada. Olha só que diga de Bobó, quase matemos ela por causa dessa porcaria desse chá. É, chá é perigoso, É né? perigoso. Muito perigoso Mas mesmo. não era chá, Neide, aquilo. Eu acho que depois falaram que era aquela tal de maconha que chama, não sei se é verdade. Então, mais uma música? Bom, Grandutinha. Vocês já viram lá na mata a cantoria da passarada quando vai anoitecer? E já ouviram um canto triste da araponga anunciando que na terra vai chover? Já experimentaram gabiroba bem madura? Já viram as tardes quando vão anoitecer?
e já sentiram nas planícies orvalhadas cheirinho doce das frutinhas Moçambê. Pois meu amor tem um pouquinho disso tudo e tem na boca a cor da pena do tiê. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Sabe quem é o meu amor? Ele é você, 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 você. Vocês já viram lá na mata a cantoria da passarada quando vai anoitecer? E já sentiram nas planícies orvalhadas cheirinho doce das frutinhas Moçambê? Pois meu amor tem um pouquinho disso tudo e tem na boca a cor da pena do tiê. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Sabe quem é o meu amor? Ele é você, 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 você. Muito lindo. Eu fui agraciada com a amizade desses dois aqui, Luiz Fernando e Yara, há mais de 30 anos que a gente está junto. E nós fazemos um show chamado Caiçaríssimo, que é um resgate da cultura caiçara. É lindo. E além dessa parte artística que nós temos uma amizade, um amor que nos Era une. pequenininho, Não né? é? O Luiz Fernando era bebezinho quando ele veio para cá. Era um nenenzinho muito lindo. E eu tenho Meu essa vizinho. lembrança, meu vizinho. Então, é uma amizade já antiga. E temos essa felicidade de estarmos juntos, os três, Verdade. maravilhosos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui durante muito tempo jornalista do estado de São Paulo, né? E quando eu cobria, eu me lembro muito bem em Ubatuba, estava cobrindo uma congada e conversando, fazendo uma entrevista com um dos integrantes dessa congada, ele falou para mim: infelizmente, dona, vai morrer, porque nossos filhos têm vergonha. É. Eles têm vergonha da congada, né? Então, isso também é vários fatores, vários fatores. Nada contra as religiões pentecostalistas, mas também uma pessoa, um caiçara da ilha de Montão de Trigo, me disse assim: infelizmente, para o crente, tudo é pecado. Então, a festa de Santa Verônica, a festa de São Pedro, os bailes que tinham todo final de semana nas casas das pessoas são pecado. E com isso mudou a cultura, né? Só que hoje eu pensei mesmo, puxa vida, né? Era década de 60, 70, vai acabar. Mas não, o que eu vejo hoje, vários jovens, vários moços, essa geração nova, hoje tem orgulho de ser caiçara. Tem vários movimentos, desde Paraty, Angra, aqui nesse litoral entre Rio e São Paulo, tentando resgatar o que é a cultura caiçara, né? Espontâneos, uma coisa muito espontânea, com orgulho, eu digo sempre isso, né? A pessoa tem que ter orgulho de ser o que é. Eu me lembro uma vez fazendo uma entrevista com o historiador ítalo-americano chamado John Costanis, e ele estava escandalizado como nós tínhamos destruído os casarões da Avenida Paulista. E ele dizia o seguinte: meu Deus, é uma arquitetura que mostrava a história do Vale do Paraíba e do café.
E vocês destroem assim, né? E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. O povo que não preserva seu passado não tem como construir o seu futuro. Eu acho isso importantíssimo, que nós tenhamos coragem, vontade, alegria de ser brasileiro. Né? Não é aquele brasileiro que tem vergonha e queria ir para Miami. Não. Né? Você até pode ir para Miami, mas isso não quer dizer que você tenha vergonha. Não, o brasileiro talvez seja o lugar onde tenha o folclore mais bonito do mundo, onde tenha a música mais bonita do mundo, e o caiçara, ele contribui com essa realidade, não é? Eu acho que todo esse projeto de Mulheres do Azul é muito importante, porque, além de fazer isso, nós estamos analisando do ponto de vista feminino, que é muito excluído. Né? Você tem aquela história contada por homens, mas tem uma história que está aí no dia a dia, no cotidiano das pessoas, que é contada pela mulher, feita pela mulher. Não é? Então, esse é um projeto que eu fico muito feliz de estar coordenando, de estar junto apresentando, né? E fico feliz de estar aqui com o Luiz Carlos, com a Yara, com a nossa querida contadora de história, Neide Palumbo, né? E aí, Neide, vamos cantar uma música que você ia cantar? Vamos cantar. Vamos cantar. Lá de trás daquela serra tem um velho gaioleiro. Quando vê moça bonita, faz gaiola sem ponteiro. Cachoeira, prainha, corre água sem chover. Corre num canal de prata que meu bem soube fazer. Oi, primeiro nós, oi, primeiro nós, oi, primeiro nós, que somos brasileiros, é primeiro nós. Oi, primeiro nós, oi, primeiro nós, oi, primeiro nós, que somos brasileiros, é primeiro nós. Uhul! Primeiro nós. Primeiro nós, brasileiros, com muito orgulho de ser que somos, fazendo parte de um conjunto, a humanidade, né? Fazemos parte dessa humanidade, sem querer dominar ninguém, mas também não aceitando ser dominado por qualquer pessoa. A Yara vai cantar Terezinha agora para a gente encerrar. O primeiro me chegou como quem vem do florista, trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista, me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha, me encontrou tão desarmada que fechou meu coração, mas não me negava nada e assustada eu disse não. O segundo me chegou como quem chega do bar, trouxe 1 litro de aguardente tão amarga de tragar, indagou o meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta e me chama de perdida. Me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas não me entregava nada e assustada eu disse não. O terceiro me chegou como quem chega do nada, ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Não sei como ele se chama, mas entendo que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher.
foi chegando sorrateiro, e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração.